Senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo. Espero que estejamos ao vivo, porque nós estamos fazendo aqui uma live que, se não é um trisal, é um trinal, porque nós estamos tentando fazer simultaneamente essa live pré-jogo do Mengão na Libertadores, no canal do Mister da Torcida no YouTube, no perfil do Mister da Torcida no Instagram e também no Facebook do Bruno Palvarini, que é a identidade secreta do Mister da Torcida. Então é uma live muito rapidinha, porque é uma live teste, mas também, se der certo, você está aí vendo, você pode também dar o seu palpite, pode participar. Se tiver dado errado, não tem problema, porque aí a gente está só testando aqui o nosso estúdio, não é isso? Para a gente tentar fazer lives cada vez mais fáceis de fazer e que possam ser reproduzidas em vários canais. Eu estou vendo que no YouTube está, estou vendo que aqui no Facebook também está. Se você está me vendo, dê o seu like, fale comigo, faça a sua pergunta, tá legal? Com o Bruno Palvarini, o Mister da Torcida, porque hoje tem Mengão na Liberta. E se hoje tem Mengão na Liberta, meu amigo, haja coração! Qual é esse Flamengo que vai jogar? É o Flamengo do Renate? É o Flamengo do Rogério Ceni? É o Flamengo do Mister? Aquele Mister que deixou tanta saudade do nosso Mengão. E pelo jogo de quarta-feira passada, todo mundo ficou meio assim, será que vai ser isso mesmo? Caramba, aquele sufoco, o time não viu bola, tomou bola nas costas toda hora, o Diego Alves teve que fazer defesa atrás de defesa para salvar a gente do Defensa e Justiça, não é? E aí, de repente, quando tudo parecia perdido, vem aquele timaço que dá de 5-0 no Bahia, que não é um time bobo. Não tem mais bobo no futebol. Essa é uma das frases mais bobas que eu já ouvi, não tem mais bobo no futebol. Mas o Bahia vinha jogando até direitinho, levou um sacode no Pituaçu de 5-0. E o Mengão jogou muito bem, parecia o Flamengo do Jorge Jesus, né? Isla jogando bem, Felipe Luiz. Não teve quem tenha jogado mal naquele dia. Gabigol fazendo 3 gols, aí você tira o Gabigol para poupar, bota o Pedro. E o Pedro é aquele deboche de sempre, né? Faz um golaço ainda, um gol, um estilo de um karatê ali de quem está na Olimpíada de Tóquio, mesmo à distância. Então foi muito legal, né? Então, esse é o barato do jogo de hoje, em Brasília, com público, minha gente. Com mais de 1.500 pessoas morrendo por dia, público nos estádios. O que é isso, Flamengo? Alô, direção do Flamengo. Peraí, pô. Um dia o público vai ter que voltar, mas não precisa forçar a barra. Calma. Vocês não viram o que aconteceu lá na Eurocova? Cheio de gente lá se degladiando naquela final. E o vírus adorando tudo aquilo, né? Um vírus todo forte, bombado com as variantes agora. Bom, eu acho que ainda não é hora de ter público no estádio, mas isso depois a gente vai ver o que vai rolar. Espero que tudo ocorra bem e que o Mengão ganhe e que o Renate, que é o cara que devia ter ganhado, não é isso? A vaga de treinador do Flamengo há 3 anos atrás. Porque o Renate era o cara que era o melhor técnico do Brasil em 2018. E aí essa direção do Flamengo chegou e resolveu trazer o Abel Braga, que já não tinha mais nada a ver com o nosso time, e depois nós vimos Jesus. E aí quem vê o Mister, é difícil depois você dar um passo atrás, né? Parece que você está voltando algumas casas. Mas o Renato é um cara que é esperto, um cara que é identificado com o Flamengo. Eu acho que ele não é um cara bobo de todo, mas realmente ele está muito atrás, por exemplo, do próprio BKSS, do ponto de vista de tática, de estratégia de jogo. Mas aí nós vamos ter que depender muito da vontade dele em dar uma evoluída, da química que vai rolar entre ele e os jogadores, porque esse time, além de ter feito coisas muito boas num passado muito recente pelo Flamengo, são vários caras que já jogaram fora do Brasil, que têm outra cabeça. Então, se der uma conversa boa entre eles, né, entre o técnico, a comissão técnica e os jogadores, esse time pode ir longe, mesmo não sendo o supra-sumo da tática, da estratégia, mas pode fazer alguma coisa, não é não? Então, nós estamos aqui tentando fazer essa nossa live. Vamos ficar só uns 5, 10 minutinhos nessa live, que é só para fazer um teste se esse nosso trinal funcionou. Se funcionar, nas próximas aí a gente vai ter convidado, vai fazer o Diabo a 4, isso aqui vai ser o show do Mister. É verdade, sempre a gente vai fazer umas lives bem interessantes na véspera ou no pós-jogo, e sem ser aquelas lives até no saco que tem por aí pela internet, que ficam 3 horas falando de coisas óbvias, de análises táticas fajuta, fora disso, é legal? Aqui o papo é diferente, aqui o papo a gente vê outros aspectos do jogo de futebol, tentando fazer um negócio mais divertido, mais leve, e que não seja só para ganhar likes e ganhar tempo de exposição, né? Não, pessoal, você já está cansado disso. Pô. Se você quiser ter uma análise de jornalista, uma análise tática, tem vários canais que falam disso. Aqui a gente vai falar de coisas mais divertidas, do outro lado, do lado B do futebol,
do Mengão, tá legal? Inclusive, eu estou fazendo essa live também para falar de 3 coisas. 2 5x0, 5x0 de domingo, 5x0 de hoje da Pia, do time da Marta, nossa equipe feminina estreando na Olimpíada, dando um sapeca e iaiá no time da China, que era um grande time, né, alguns anos atrás, então foi muito legal, né? Falar do 5x0 do jogo com o Bahia, que a gente já falou, que eu acho que o Mengão deitou e rolou, jogou a lá Jorge Jesus, com certeza. E falar que no canal do Mister da Torcida, no Instagram, e vai ter no Facebook também, já está rolando a minissérie, que era para se chamar Pele Rubro-Negra, mas acabou que ela não tem esse nome. Cada capítulo, cada episódio tem um nome diferente, mas já tem 3 episódios lá contando a história do Mister da Torcida, do Bruno Palvarini, que é a identidade secreta do Mister da Torcida, que é o cara, eu no caso, que tem o seu lado mais profissional, que fala de gestão, que fala de inovação, que fala de música, de literatura, e aí quando ele é chamado, ele vira o Mister da Torcida para salvar o Mengão. Você já viu os capítulos? Já viu os episódios dessa minissérie? Não? Então corre lá, vai no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube do Mister da Torcida, ou então vai no Instagram, vai lá no IGTV, procura lá o Mister da Torcida, segue ele, o Bruno Palvarini no Facebook também, que a gente vai botar esse vídeo lá. Está ficando bem legal e nós vamos também ter várias novidades, vários convidados falando sobre Flamengo, sobre futebol, sobre literatura, arte, cultura, sobre sociedade, né? Porque o futebol talvez seja a melhor expressão da sociedade, da nossa cultura, do nosso país, tá certo? E também eu queria então aproveitar para falar, além de você poder seguir o Mister da Torcida, o Bruno Palvarini, no Face, no Instagram e no YouTube, tem lá os livros do Mister da Torcida, do Bruno Palvarini. Eu tenho já alguns livros publicados na Amazon, são 9 livros. Aí você não tem desculpa para não comprar pelo menos um deles. Por quê? Porque eles são muito legais. São 3 livros falando sobre futebol. Um deles fala sobre as histórias das Copas do Mundo, um romance baseado na figura do Luiz Fernando Veríssimo e nas Copas do Mundo. E 2 livros que falam sobre o Flamengo. O Mister Mundo, que fala do ano de 2019 e da minha história com o Flamengo. Tem o livro Octo Patamar também, que fala da conquista do Campeonato Brasileiro de 2020. Então, Dromedário fala sobre Copa do Mundo, Mister Mundo e Octo Patamar lá na Amazon. Mas se você quer falar de gestão e inovação, eu tenho 3 livros falando sobre gestão de processo. Quando eu não sou o Mister da Torcida, quando eu ponho a pele de Bruno Palvarini, eu falo sobre gestão e inovação. Então você vai ver lá os meus livros, 3 livros, que são Gestão de Processo Voltada para Resultado, o Sem Tempo a Perder, que é um romance falando das mesmas coisas que no outro livro eu falo de uma forma técnica, e o livro BPM em Crônicas, que eu falo de crônicas do dia a dia, que mostram como a gestão, a inovação podem ter reflexo no seu dia, em qualquer que seja o seu campo de atuação. Bem legais. E tem ainda 3 outros livros. Já falei dos 3 de futebol, já falei dos 3 de gestão e inovação. Tem um chamado O Mundo é uma Escola, que fala sobre viagens pelo mundo com crianças. Eu, minha esposa, a Cláudia e meus filhos Felipe e Luísa, nós ficamos... Bom, eles agora já estão... Felipe já está com 17 anos, a Luísa vai fazer 15, mas a gente sempre viajou muito pelo mundo com eles, desde que eles tinham meses de idade. Então a gente fala sobre 10 anos de viagens com os filhos e as lições que nós aprendemos pelo mundo. Aprendemos de outras pessoas e aprendemos com os nossos filhos. Então, O Mundo é uma Escola. Tem um outro também chamado Melhor a Cada Dia, que é um romance adolescente que fala sobre uma viagem ao Japão de um grupo de adolescentes que tem de resolver um baita enigma para ter uma surpresa relacionada com as músicas dos Beatles. Se chama Melhor a Cada Dia, também está lá na Amazon. É bem legal. E o último dos livros, acho que foi o penúltimo que eu publiquei, mas um dos 9 que eu ainda não falei, se chama Lockdown, que fala de uma forma romanceada de 2 pessoas que começam a conversar, como a gente está fazendo aqui pela internet, para tentar diminuir a ansiedade causada pelo isolamento, pelo distanciamento social, e no fim das contas, olha, acabam gerando mais de 150 dicas culturais de filmes, livros, de séries para serem vistas com ou sem isolamento social. Eu acho que é um livro bem bacana também, que se chama Lockdown, tá certo? Então você pode ir lá e conferir. Bom, vamos fechar essa nossa mini live aqui, a live trinal, porque agora eu vou dar uma olhada aqui, o que funcionou, o que não funcionou, se está com som, se está com imagem, se não está, se deu certo, se não deu, tá legal? E depois eu vou fazer todos os ajustes, as próximas eu vou convidar vocês com antecedência, porque a gente vai fazer a nossa live trinal. Ela é a live que vai no canal do YouTube, no canal do Instagram e no Facebook. É um trinal. E a partir da próxima live, então, a gente vai estar aqui sempre conversando com vocês e falando de muitas coisas, querendo a sua participação, tá legal? Siga lá o Mister da Torcida no seu canal do YouTube,
siga o Mister da Torcida também no seu Instagram. E o Bruno Palvarini, que é a mesma pessoa. Eu não entendo como é que ninguém descobre que o Bruno Palvarini e o Mister da Torcida são a mesma pessoa. Bom, é porque como também as pessoas não descobrem que o Clark Kent e o Super-Homem são a mesma pessoa, só muda o óculos, claro que não iam descobrir também quem é o Mister da Torcida, né? Então, Bruno Palvarini lá no Facebook. Espero vocês nas próximas. Tá legal? Obrigado pela sua presença. Até a próxima. Vamos para cima, Mengão. Ah, uma última coisa. Meu palpite hoje, 3-0 Mengão. Gabigol, Pedro e Bruno Henrique detonando o time do BKSS. Aquele abraço, pessoal. Agora vamos aqui desligar nossa live. Então, vamos desligando em cada uma das plataformas. Atenção. Vamos parar aqui primeiro. Uau! Vamos agora parar a segunda, que ainda está me vendo nas outras lives, nas outras plataformas. Atenção, vamos encerrar a transmissão. E agora vamos encerrar aqui.